Vamos ler um trecho da Sagrada Escritura de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Amém. Diz assim, meus irmãos: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Isso é importante. E qual é o modo de pensar de Cristo Jesus? Qual é o modo? Qual é o modo do Senhor Jesus pensar? Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Oh, meus irmãos, maravilha saber disso. Que esse deve ser o jeito de pensar da Noemi. Olha que impressionante, né? Da Camila, da Andressa, de não considerar quem eu sou. Aqui nós somos todos iguais, somos uma unidade, somos um só corpo e devemos amar e servir uns aos outros com graça e com verdade, em nome de Jesus. Então nós vamos orar com gratidão a Deus por essa escola bíblica. Vou pedir, eu mesmo faço a oração, amém? Senão não capta nada aí. Amado Deus, obrigado por cuidar de nós, por nos sustentar, por nos fortalecer todos os dias. O Senhor tem sido gracioso e abundante conosco. Obrigado por tua graça, que é derramada sobre nós por meio do seu Filho amado. Amém. Meus irmãos, se vocês quiserem colaborar, falar alguma coisa, ergue a mão aí, eu tiro o microfone, levo para ti e pode colaborar tranquilamente, tá? A gente colocou o microfone para facilitar para quem for assistir depois ou assistir em casa, tá bom? Tá bom, também. Amém. E hoje nós vamos ver como lidar com medo. E esse aqui é zebra, viu? Não é fácil. O excesso de medo leva a ter uma ansiedade enorme, né? E é um grande mal que a gente tem. E 2026, esse ano, pode reservar muito tipo de ansiedade para nós, né? Nossos filhos ficam doentes, nós ficamos ansiosos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Talvez a igreja perca alguém, uma família, a gente fica ansioso sabendo, com a dúvida se Deus vai repor isso, como que as coisas vão se dar. Se o carro estraga, funde o motor, a gente fica, e agora? Né? De onde que eu vou tirar dinheiro? Já tem sido difícil 2025, imagina 2026, muitas coisas podem gerar medo na gente. Meus irmãos, na semana passada nós aprendemos que, de acordo com a Bíblia, as emoções são moldadas de acordo com o que nós amamos. Então precisamos lidar com ela, não importa o momento que nós estamos. Então, lembra que a gente viu semana passada que a emoção vai sempre fazer com que a gente tenha uma atitude, né? Vou lembrar de novo, se os nossos filhos acordam de noite porque estão doentes, qual é a nossa reação? É atender. A preocupação gerada em nós, né, para aqueles que são pais, né, entende ali que o filho está doente, a gente vai atender. A gente precisa atender, ele não sabe se virar. Não sabe se virar. E é diferente de uma preocupação que a gente tem pela esposa ou pelo marido, por exemplo. A gente sabe que a esposa ou o marido sabe se virar, sabe pegar o remedinho, né? Se a coisa complicar, a gente desperta mais. Então a nossa emoção leva a uma reação, e o medo leva a muito tipo de reação, positivas e negativas. Na maioria das vezes, negativa. Na maioria das vezes. Então a gente, durante o medo ou o excesso de medo, a gente pode ficar inquieto, preocupado, nervoso, ansioso, tenso, irritado, assustado, assombrado, apavorado, atemorizado, em pânico, aterrorizado e petrificado. Todos esses são representações de medo, né? E um dos que mais tem crescido, meus irmãos, é esse aqui que está aqui no meiozinho, ó, o pânico. Esse é um dos que mais cresce, né? Que a pessoa fica imóvel, não sabe o que vai fazer, começa a doer o peito, ela fica estática, não sabe para quem pedir ajuda, não sabe para quem ligar, e ela não sabe nem lidar com aquele sentimento, e ela vai travando, e esse é um dos que mais cresce. Então, o medo é a situação ou sentimento que mais leva pessoas ao aconselhamento. Por que a pessoa vai se aconselhar? Porque muitas vezes não é por causa do conselho,
Ela quer uma direção, alguém que diga para ela o que ela tem que fazer, porque ela tem medo de fazer sozinha, medo de arriscar, medo de tentar, medo de avançar. Então ela sempre quer uma direção, nem que seja do ChatGPT. O que eu faço com isso aqui? Pelo amor de Deus, o bicho não tem alma, não tem inteligência, não tem nada. Esse é um risco muito grande, meus irmãos, né? A gente se aconselhar com inteligência artificial. Esses dias a inteligência artificial sempre vai levar para aquilo que tu quer. Esses dias eu estava lendo uma reportagem de uma menina que estava se aconselhando com o ChatGPT e ela estava desesperada da vida, começou dizendo que queria morrer, ele disse que não, e ela começou a explicar por que queria morrer, ele falou, então eu posso te ajudar com isso. Entende? Ele vai falar o que tu quer. Esses dias a gente pesquisando coisas de saúde e a gente estava muito intencionado a uma coisa lá específica da saúde e ele nos ensinou um caminho para isso, que era crime. Era crime, se a gente fizesse a gente estava ferrado, mas ele mostrou um caminho, embaralhou tudo as leis e deu o que a gente queria. Ele vai dar o que vocês querem. Esse é o problema. Então tem que ter muito cuidado. E por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais surgem vídeos de pessoas conversando com o ChatGPT como se fosse uma pessoa, e não é. Não é, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Então vamos aprender hoje a enxergar o medo com mais clareza e lidar melhor com ele. Meus irmãos, o que é o medo? Significa que algo que você valoriza muito está sob ameaça. Então, o casamento pode estar sob ameaça, a vida financeira pode estar sob ameaça, a vida da igreja pode, seus filhos podem, a esposa pode, então a gente fica com medo. Ou o dia de amanhã. Simplesmente porque existe o amanhã, tem gente que tem medo do amanhã. Porque está nisso, tem medo do amanhã e fica desesperada, porque não sabe como vai acordar, como que vai se dar as coisas. Isso é muito importante. Meus irmãos, eu tenho um amigo que foi diagnosticado com arritmia cardíaca e ele tinha tanto medo disso que ele botava o celular a despertar várias vezes durante a noite para ver se ele estava vivo. Que doideira! Imagina! E ele só superou esse medo quando ele se converteu. Minha vida está na mão do Senhor. Mas ele botava várias vezes. Faz diferença? Não faz diferença. Não tem como saber se uma hora não despertar e ele vai acordar e acabou a bateria do celular, vai acordar, achou que morreu, não ouviu. Mas é a sensação de controle. Sensação de controle. Então, meus irmãos, o medo é um tipo de mapa que aponta para o que de fato tem valor para nós. Aí é um perigo, né? Talvez a gente fique com medo em excesso de coisas que nem tem tanto valor ou nem sempre são tão importantes. Por exemplo, mandou uma mensagem para a esposa ou para a namorada ou para o namorado, para o esposo e aí não respondeu na hora. Começa a considerar, está me traindo, está falando com outra pessoa. E agora? Por exemplo, às vezes deixa o WhatsApp conectado no notebook, vai aparecer sempre que está online, mas tu não está, tu está lá no banheiro, fazendo tuas necessidades, tomando banho, mandou mensagem, não respondeu, fica ansioso, não quer falar comigo, não quer me atender, o que está acontecendo? Né? Por que está me ignorando? Começa a ficar com uma ansiedade exagerada, né? Então o relacionamento começa a ter briga toda hora, uma coisa horrível. Então, meus irmãos, algumas preocupações, né? Saúde, riqueza, aceitação, né? Conforto, notas altas, casamento, trabalho ou algo que você admira. E com o passar do tempo vai mudando o nosso tipo de medo. Meu medo quando era adolescente era não ter house comigo. Um abalo, porque eu tinha medo de estar com bafo, né? E conversar com alguém lá. E era um medo real. Eu me atrasava para a aula para poder passar na venda e comprar as minhas balas. E outro medo que eu tinha era que meus colegas vissem eu comendo a bala, porque eles iam pegar tudo e começar a pedir. E era medo real. Se eu não levasse aquilo, eu não conseguia me concentrar na aula pensando, meu Deus, eu não comprei. E agora qual é a minha preocupação? Se vai dar para pagar a parcela do carro, se vai dar para pagar a casa, se vai dar para pagar... Essas são, né? Muda. Então pode ser uma coisa muito insignificante, que a Noemi pode olhar e pensar assim, que besteira, que idiotice, não é possível. Né? E pode ser. Então todo mundo tem seu grau de medo. E algumas são dessa, né? Será que eu vou ter saúde em 2026?
né? E a gente pode se preocupar se eu vou ter saúde em 2026 estando saudável. Não é nem que tu já foi diagnosticado com alguma coisa e não tem certeza que vai chegar no final de 2026. Tu pode ter preocupação com a saúde estando saudável e isso virar uma ansiedade, né? Com riqueza, com várias outras coisas, com conforto. Será que eu vou me sentir confortável na igreja, em casa, na escola, na faculdade, no trabalho? Todo mundo quer. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui como Paulo comunica o valor por meio do anseio, e ele pode ter valor, tá? O anseio direcionado para o lado correto. Diz assim, segundo aos Coríntios 11, 28. Além das coisas existentes, há o que pesa sobre mim diariamente. Olha o que Paulo está dizendo. Tem uma coisa que está pesando sobre mim todos os dias. A preocupação com todas as igrejas. Paulo está dizendo, olha, tem uma coisa aqui que me incomoda. Tem uma coisa que me deixa ansioso. Que é ficar preocupado com a igreja. Você acha que isso daqui também não é um tipo de pecado? Ele mesmo ensinou nós sobre soberania divina. Paulo ensinou a gente a confiar no Senhor. E ele disse, tem uma coisa que me deixa inquieto, a preocupação com a igreja. Claro que ele conseguiu canalizar isso para uma coisa boa, a ponto de escrever carta, de se preocupar, de enviar alguém para ver como que a igreja estava, de ouvir notícia. E no fim ele conseguiu canalizar para uma coisa boa. Mas essa inquietação provavelmente tirava o sono, deixava doente, deixava às vezes amargo quando via que a igreja não estava indo como ele esperava. Entende isso? Então a gente tem que canalizar do jeito certo. E Paulo nos mostra isso no restante das cartas. Mas aqui ele está abrindo o coração para os coríntios. Agora, meus irmãos, perceba que o medo de Paulo é compatível com a fé que ele tinha, né? Ele era movido por essa fé e era um medo que levava ele para Deus. Ele se rendia a Deus. Ele entendeu que de fato a graça de Deus basta, mesmo que ele tivesse um espinho na carne. Quantas vezes ele orou pelo espinho na carne? 3 vezes. 3 vezes. E a preocupação com a igreja era todos os dias. Entende? A gente precisa canalizar aonde realmente eu tenho que me preocupar, o que realmente é importante para a minha vida. Ou como a gente tem falado nos últimos dias, o que realmente eu vou amar em 2026, o que vai me trazer preocupação, o que realmente é importante para mim. Então, meus irmãos, aonde floresce o medo, quer dizer que ali está o nosso coração. Quer dizer que ali está o nosso coração. Então a gente precisa pensar, aonde está meu coração agora, já em janeiro? Será que eu estou me preocupando com março, que nem chegou, com o meio do ano? A gente fez um plano de leitura para 6 meses. A gente não dá conta se vai conseguir terminar. Não dá conta se vai conseguir fazer. Mas a gente planeja coisas, só que essas coisas não podem tomar conta de nós. Vocês fizeram planos, lista de desejos. Lá em casa a gente também fez de coisas que a gente quer mudar. A gente não dá conta se vai conseguir. E se não conseguir? A gente vai morrer de medo? A gente vai morrer de ansiedade porque não deu certo? Como vai ser? Por exemplo, o Jander e a Camila vão casar. Eu posso consolar vocês que nem tudo dá certo pro dia da cerimônia. Sabrina e Samuel também sabem disso. A gente planeja detalhes que saem fora do controle. Por exemplo, eu fiz um caminho com um monte de vela no chão, centenas e centenas. Cheguei na hora lá, estava 60% apagado. Eu nem dei bola, estava preocupado com a Danube chegar e eu casar com ela. Mas para algumas pessoas aquilo, ai, alguém tem que acender de novo, ai, vai ficar feio. Não estava nem aí. A gente botou umas tochas lá, porque o casamento foi de noite, 50% apagou na hora. O que eu vou fazer? Não tem o que fazer, eu vou desesperar. Vou deixar de contemplar minha esposa chegando, de ouvir a mensagem, porque aquela luzinha está apagada, mas para algumas pessoas é importante, mas não deveria. O que realmente é importante? Meus irmãos, o medo interfere em como nos relacionamos com as pessoas. A gente pode se afastar ou nos apegar em alguém como se fosse o Salvador. Por exemplo, a gente pode tem gente que tem medo de ser julgado, de ser avaliado pelas pessoas, e isso é um horror. Porque daí isso vai te isolando. A pessoa que tem medo de ser analisada ou julgada, ela vai pensar que todo mundo está falando dela. Se vê a Noemi e o Samuel ali, vai pensar, estão falando de mim. Não veio mais nessa igreja aqui não.
nem vou cumprimentar mais eles. Vai que na hora que eu olhei para Noemi e o Samuel olhou para mim e deu uma risadinha. E não tem nada a ver, mas a gente já criou uma fantasia, um medo, um troço horrível dentro de nós. Esse medo é um horror. Tem gente que se isola cada vez mais. Não quer estar com as pessoas, quer estar sozinho, não quer estar em comunidade, não quer participar de pequeno grupo, não quer vir à escola bíblica, no máximo culto, vai se afastando, não quer receber visita, enrola, dá migué, engana, vai cometendo vários pecados por causa daquele medo. E está cheio de gente assim, meus irmãos. Né? Esse tipo de medo faz a pessoa ficar mais frágil, né? Vai tendo cada vez mais ansiedade. Talvez tenha aquelas pessoas que foram muito rejeitadas durante a vida, né? Aqui é outro exemplo. Aí ela arruma uma esposa ou um marido. E daí ela começa a se sujeitar a tudo por causa daquela esposa ou marido. A traição, a bater, a mentira, a sair e não dar satisfação por causa do medo de ficar sozinho. Se sujeita a um monte de coisa. Ou começa a sufocar a pessoa. Onde é que tu tá? Com quem que tu foi? Não quero que tu vá. Não é mais para jogar bola. Não é mais para sair com teus amigos. Não é para ir na igreja sem mim. Se eu não for, tu não vai. Começa a sufocar porque tem medo de ficar sozinho. Passou a vida inteira sendo talvez ignorado pelos amigos, pela família, nunca deu certo em relacionamento nenhum, e quando conseguiu algum, daí quer dominar aquilo ali. Entende? Isso acontece. Não é que pode acontecer, acontece com um monte de relacionamento por aí. Um monte. Pessoas dominantes. Né? E acha que isso vem só da parte do homem, negativo vem da parte de mulher. Eu vou aconselhar, tive a oportunidade de aconselhar casais lá em Cachoeira, que a mulher é que batia no marido. Que também é errado. Por causa do domínio. Teu olho. Meus irmãos, olha só. No coração dessa pessoa, ela não ama a pessoa amada, não é o alvo, mas é o medo de ficar sozinho. Esse é o ídolo. É o medo de ficar sozinho. Aí a gente vê aquelas reportagens do homem que matou a mulher, da mulher que matou o homem. E tem cada vez mais. Só ligar naquelas notícias do meio-dia, é só o que dá. Agora, teve um caso com uma menina que matou um namorado, uma amiga, né? Atropelou. Então, tu acha que uma pessoa que ama a outra vai matar? Não vai. A idolatria é o mal que está dentro do coração do homem que faz isso. Quem é que mata alguém que ama? Pelo amor de Deus. Meus irmãos, admitir e confessar os medos é um ótimo caminho para tratar, curar ou pelo menos melhorar os relacionamentos. Então, é bom a gente conversar com alguém. É bom abrir o coração. Com alguém que você confia, alguém que você sabe que, olha, eu vou te dizer uma coisa, não é porque vocês estão na igreja que tem que abrir o coração com qualquer um, tá? Se a pessoa não lê a Bíblia e mal ora, não abre o coração com ela. Ela vai falar, vai te direcionar segundo o que está no coração dela. Pode ter certeza. Não é debaixo da autoridade do Espírito Santo. Não é. Foge. Agora, se você conhece alguém que é piedoso, que ama a Sagrada Escritura, não importa se chegou ontem na igreja, que realmente está dando evidências, né? Que é crente, que ama o Senhor, em pouco tempo já sabe mais do que tu. Talvez puxe essa pessoa para ser teu melhor amigo. Teus melhores amigos têm que ser os crentes. O mundo lá fora vai te aconselhar coisa errada. Né? Se tu te aconselhar com alguém que está com problema no casamento lá fora, ele vai dizer, cara, experimenta outra. Experimenta outra pessoa. Tenta. Sabe por quê? Eu sei disso. Uma vez eu fui ter esse aconselhamento com um cara que era mórmon. Não era crente, né? A gente não crê que eles são crentes. Mas ele me disse, cara, e eu tinha outro relacionamento, ele disse, vai lá e tenta, se não der certo. Tenta, mas não de... Aí eu estando com a outra pessoa ainda. Tenta. É assim.
É esse tipo de conselho que o mundo vai dar. Teus melhores amigos com quem tu vai abrir o coração tem que ser gente crente. Tem que ser gente lavada e remida no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, nada traz mais conforto do que confessar para alguém que você confia, né? E claro, orar juntos. Tem que ter oração juntos. Orar juntos. É terrível banalizar o fato de que Deus está conosco. Ele afirma isso, né? Quando oramos, a gente ora isso. A gente ora, Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Mas a gente pode orar isso e no fim das contas banalizar isso, não viver isso. Naquele dia terrível da nossa vida a gente vai poder dizer, Deus, tudo que eu tenho é o Senhor é a minha porção, o Senhor é meu pastor, é por causa do Senhor que nada eu tenho falta. Isso não é para ser só teórico, isso não é só para sair da nossa boca, isso é para ser aplicado na nossa vida. Isso é para ser vivido de fato na nossa vida, lembrando que o Senhor é tudo que nós temos. Meus irmãos, é também muito importante admitir diante de Deus os nossos medos. Afinal, eles refletem que algo está errado dentro de nós. E somente Deus pode alcançar nosso coração. E às vezes a gente fica pensando, não tem muito o que orar. Meus irmãos, todo mundo tem medo. A gente tem que abrir o jogo para Deus. Deus, eu estou com medo da igreja não ir bem. Eu estou com medo do meu casamento deslanchar. Eu estou com medo da minha vida financeira desbarrancar. Trata isso em mim. Talvez o problema seja eu. Examina o meu coração. Talvez o problema seja eu e não os outros. Deus, eu estou procurando culpados aqui, mas talvez seja eu. Me ajuda a entender isso, me ajuda a olhar para esse processo todo. Porque se a gente está num mundo que todo mundo está errado, é você que está errado. Parece que está todo mundo contra nós. Não, meus irmãos, é em nós. É em nós. Lembra que a gente viu lá fora, aquele dia que a gente se reuniu no domingo, que Paulo diz assim, ó, no que depender de vocês, façam dar certo o relacionamento com as pessoas. E não é no que depender do Jander na minha vida, não, é no que depender da minha na dele. Eu não tenho que esperar que as pessoas atinjam as minhas expectativas, porque não é o dever delas. Não é. É eu que tenho que fazer alguma coisa. É eu que tenho que mudar. Meus amigos, se um amigo ajuda a acalmar o medo, imagine o Emmanuel, Deus conosco. Se um amigo, se simplesmente o fato de abrir o coração acalma a gente, imagine o Deus conosco. E agora outra coisa importante, se alguém vier abrir o coração para vocês, morra com isso. Não conta para ninguém, pelo amor de Deus. Não é para disfarçar com essa fofoca aí como pedido de oração. O Diego veio abrir o coração comigo, nem sabe o que ele está passando. O cara confiou em mim para isso. Se ele falou para mim, quisesse que o Samuel soubesse, ele tinha falado para o Samuel junto, tinha chamado nós dois. Agora, nós vamos abrir um parênteses. Se ele está desesperando da vida dele, a vida dele corre risco, ou da esposa, ou da filha, a gente tem que levar para a liderança da igreja, para a gente ajudar ele. Eu não posso no dia do velório dizer, ele me avisou e eu não fiz nada. Então a gente tem que colocar na balança, né? Tem que colocar na balança. Meus irmãos, Deus não espera que andemos sozinhos durante a nossa peregrinação aqui na terra. Ele nos deu uns aos outros e a gente precisa uns dos outros. A gente não foi feito para caminhar sozinho. Ele deu marido e mulher, o homem e a mulher são um. E indivíduos aqui na igreja formam um só corpo, em nome de Jesus. Deus revela a sua suficiência e nos dá a comunhão. Nos dá a comunhão. Olha que precioso isso. Ele deu para você essa igreja aqui. Talvez vocês se sintam abandonados no trabalho. Ninguém me valoriza. Você tem a igreja. Na minha família, ninguém me valoriza. Tem a igreja. Ainda que meu pai e minha mãe me deixem, o Senhor não vai me deixar. Não é o que diz o Salmo? É isso aí mesmo. O Senhor é suficiente. E Ele dá suficiência por meio da igreja. Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, o medo, ele motiva, ele é um ótimo motivador. Ele pode nos ajudar a buscar segurança, controle e certeza na vida. Todo mundo quer isso, né? A gente não pode ser hipócrita.
Todo mundo quer ter segurança financeira, no amor, na igreja, na família, na saúde dos filhos, quer poder controlar as coisas. Todo mundo quer ser que nem Deus e quer ter certeza que tudo vai bem. Só que todas essas coisas podem ser boas ou ir muito mal. Lembra que as nossas emoções levam a gente para um tipo de reação, como o excesso de medo vai nos levar a reagir diante dos perigos. A gente pode ter segurança, controle, certeza, mas todas essas coisas podem ser canalizadas para uma coisa muito ruim. Muito ruim. Você pode se agarrar tão firmemente a algo para se sentir seguro que nunca vai sair da zona de conforto. Segurança em excesso. Eu estou satisfeito com a minha vida aqui, não quero mudar. Às vezes, num lado do casamento, um está querendo avançar, está querendo crescer, e o outro, não, tá bom, o cara molenga, ou a mulher está estagnada, né? Só um lado do casamento puxando. Não, o cara está seguro ali, não, tá bom, nossa vidinha aqui tá bom e tal. E não é isso que a Bíblia ensina, não. A gente não ensina a buscar prosperidade de forma cega, mas a Bíblia ensina que dá para ter. Tem que ter sabedoria, tem que guardar dinheiro, tem que fazer as coisas de modo inteligente, porque não é o quanto vocês ganham, mas como vocês gastam. É sempre bom lembrar disso. Sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Então, meus irmãos, vocês podem lembrar do jogador de futebol. Quantos tem aí falido? Quantos? Caras que ganharam milhões e vão presos porque não pagam pensão. Não é o quanto vocês ganham, mas como vocês administram isso. Então, o excesso de medo, talvez de trocar de emprego, pode levar vocês a ter uma falsa segurança. Falsa segurança. De arriscar. Não quero arriscar. Não quero mudar de casa. Apareceu uma oportunidade para mudar de casa, uma casa maior, tem como pagar. Não, mas a nossa está boa aqui, não precisa mexer em nada, já arrumei encanamento, luz, vai para outra, tem que... Mas tem oportunidade de dar algo melhor para a família, não vai. Porque está seguro. Eu gosto do bairro, gosto dos vizinhos, gosto dos cachorros que passam aqui na frente. Uma falsa segurança. É o medo de mudar. Então, meus irmãos, a motivação errada, gerada pelo medo, pode fazer com que pensemos que nós estamos no controle e não Deus. Então o medo nos faz querer dominar o que nós não podemos. O excesso de controle. Eu tenho que saber tudo que acontece na igreja. Eu tenho que saber tudo que se passa aqui e ali, no meu trabalho. Às vezes o controle ali do casamento. Eu tenho que fuçar no celular da minha mulher. Tem que saber quem são as amigas dela, tem que olhar toda hora. Isso é um excesso de controle. Óbvio que todo mundo tem que ter a senha do celular um do outro. Isso aí, homem e mulher não tem que ter senha um pro outro. Isso aí não existe, não existe. Aí já está num casamento divorciado. Um casamento onde a vida financeira é separada um do outro. Ah, esse é o meu salário, esse é o teu. Já casou divorciado. Não tem. Não tem. Danúbio, quando trabalhava, chegou a ganhar mais do que eu. Mas o salário era nosso. Era nosso. E eu cheguei a ganhar mais que ela. O salário era nosso. Não existe o teu dinheiro, o meu dinheiro. É nosso. A gente não casa divorciado, pelo amor de Deus. A gente não casa divorciado. Meus irmãos, Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Olha só. Uns confiam em dinheiro, outros confiam em carro, outros confiam na riqueza, outros confiam no poder aquisitivo, outros acham que é o concurso que se passar, outros acham isso e aquilo. Mas, meus irmãos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer menção do Senhor. Esse tipo de segurança e controle faz com que pensemos, que certamente teremos o resultado que esperamos. Não vai, tá? Se vocês forem super controladores, não vai, pode esquecer de ter certeza que as coisas vão dar certo. Não vai. Vai trazer intriga para a igreja, vai ser chato no trabalho, vai ser insuportável no casamento. Essa mania de manipular as pessoas, manipular as coisas, manipular a esposa, manipular os filhos, para tentar ter o controle, para poder ter certeza que as coisas vão dar certo. Não vai.
Não vai, esquece. Não vai. Tá? Então, o medo nos leva a querer ter segurança, controle e certeza? Ok. Mas como eu disse, pode ser bom ou pode ser muito ruim. Como que a gente vai fazer? Né? Então, assim, nós estamos dizendo que Deus não sabe o que é melhor para nós. Eu é que sei, quando a gente quer assumir o controle demais. A gente está dizendo, não, Deus, deixa comigo o controle remoto, só cuida da minha salvação. Eu sei ser um bom gestor da minha vida. Então, meus irmãos, que hora que é? Alguém tem hora aí? Tá bom. A falta de fé nos bons planos de Deus nos faz voltar lá para o jardim do Éden e percebemos que esses sentimentos têm raízes pecaminosas. Adão e Eva queriam controle. Foi só dizer, a serpente dizer, Deus está mentindo, vocês vão ser que nem eles se comerem do fruto. Aí acabou. Eles viram a possibilidade do controle, eles se jogaram. Então, meus irmãos, segurança, controle e certeza não são ruins em si, mas o que vocês vão fazer com essas coisas pode ser ruim. E normalmente a gente vai levar para coisa ruim. Normalmente. E alguma dessas coisas aqui pode acabar nos dominando. A gente tem que olhar para a coisa que realmente importa. Provérbios, por exemplo, ó. O prudente vê o mal e se esconde. Quando a gente vê o mal, a gente fica com medo e sai fora. A gente fica com medo e sai fora. Pronto. E isso daqui, de ver o mal e ir por outro lado, é um tipo de segurança, controle e certeza. Tá? Isso é um tipo de controle. É um tipo de segurança, é um tipo de certeza. Eu vou fugir do mal, mas os ingênuos passam adiante e sofrem a pena. Não dá para ser ingênuo contra o mal. O que vai fazer mal para o casamento de vocês, para a família de vocês, para a igreja, para vocês como indivíduo, para o trabalho de vocês? Foge. Meus irmãos, fora Maria Clara aqui, que não tem 2 anos, todos vocês sabem discernir o que é bom e mal. Mas a gente se joga muitas vezes no mal, para testar. Para testar, para ver até onde dá. Para testar. Se desvia do mal. Chegou um homem ou uma mulher flertando com vocês, não tenta para ver onde dá para chegar. Não tenta. Vou testar aqui. Vamos ver se eu estou atraente o suficiente. Aí recebeu um elogio no trabalho, amanhã vai mais bonito ainda, se arruma mais, porque elogiou no trabalho. E o marido faz tempo que não elogia, ou a esposa faz tempo que não elogia. Daí o estranho ou a estranha elogiou lá, caiu no flerte. Aí já é pecado. Já é pecado. Entendeu isso? É importante. Viram o mal, se desvie. Então não confie na sua conta bancária, não confie na sua inteligência, nos seus títulos e qualidades. O único que pode te salvar no meio do medo é Deus. Não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. Não confie na experiência. Não confie em quem vocês acham que são. Não confie no dinheiro. Não confie em nada disso. Tá? Não confie. Nenhum dia é igual ao outro. Nenhum dia é igual ao outro. Vocês podem um dia me mandar embora aqui, porque o conselho pode fazer isso, a igreja pode fazer isso, falar não dá mais, e trazer uma pessoa que com 50 anos, com 30 anos de pastorado, e vai chegar aqui, olha, eu sou experiente, eu sei o que eu estou fazendo. Aqui é outro contexto, outra igreja, outra história, outro dia, outro povo, não serve para nada. Não serve para nada. Nada. Não serve para nada. Então, meus irmãos, muitas vezes podemos usar o medo para manipular as pessoas. Para manipular. A gente manipula as pessoas porque tem medo. Manipula. A gente vê isso nas crianças. A Marina faz coisa errada, então ela tem medo da consequência e ela começa a manipular. Não, é porque isso, porque aquilo, não foi por gosto, e ela começa a fazer beicinho e querer chorar. Manipular. E não é só criança que faz isso, adulto faz, a gente faz com o chefe, a gente faz com os irmãos na igreja, a gente faz com a esposa, a gente faz com o marido. E traiu, mas foi porque tu me fez isso e aquilo, eu sou uma vítima tua, começa a chorar. É manipular. Para disfarçar os nossos erros, a gente começa a manipular as pessoas. Só que com Deus a gente não pode fazer isso.
Não pode. E sabe qual o melhor disso, meus irmãos? É que Ele te aceita do jeito que você é. Com toda a sua carga de pecado, com toda a sua miséria. Só que Ele não deixa vocês igualzinho, manipulador. Ele começa a moldar vocês. Quero ler uma passagem da Sagrada Escritura, de Efésios. Efésios 2, do 1 ao 7. Efésios 2, do 1 ao 7. Diz assim, meus irmãos: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus pegou vocês moído pelo pecado, pegou vocês ruim, miserável, e revelou misericórdia. E essa misericórdia tem rosto e tem nome, e é Jesus de Nazaré. É o que esse texto diz. Pegou vocês manipuladores e transformou a vida de vocês. Pegou um monte de Jacó aqui e transformou em Israel. Em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos lá. Identificando o medo. Fisicamente, o medo forte tende a causar falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, palma das mãos suadas, músculos tensos, pensamentos acelerados. Também não são incomuns os tremores, tremores nervosos, o rosto constantemente tremendo, agitação nas mãos, nas pernas. O medo mais brando, mais básico, pode aparecer com problemas digestivos também, tá bom? Isso são sintomas de que tem medo e às vezes está achando que está com câncer e vai morrer. É medo, ansiedade. A gente sabe que muitas pessoas, quando estão com todos esses sintomas, vão no médico, o médico diz que é ansiedade, ele fica desapontado, ele fica torcendo que fosse câncer mesmo, um ataque cardíaco. É ansiedade. Ele ficou assim, tá de sacanagem, tudo isso e é ansiedade, eu achei que estava morrendo. Parece que a pessoa queria de fato estar morrendo, né? Achei triste estar só. Graças a Deus, então, mas tem gente que fica. Meus irmãos, o problema muito complicado para nós é o e se. E se? Às vezes a gente está contando um plano maravilhoso da igreja aqui, alguém levanta a mão, e se? Esse e se veio lá do inferno. Veio lá de um coração miserável, desgraçado, tomado pelo pecado. Todo mundo se empolgou. E se? E se? Esse e se às vezes pode ser importante. Mas será que ele foi usado com sabedoria? A gente está lendo Provérbios. Provérbios vai nos ensinar a usar o e se, porque ele faz o contraste, né? Se você seguir esse caminho aqui, mas se você seguir esse caminho aqui, ele faz assim. A gente entrou no capítulo 10 e do 10 agora até o 28 é paulada e se você ir por esse caminho dá bom, se ir por aquele dá ruim, se você respeitar esse aqui dá bom, se não respeitar aquele dá mal. É cheio de si. Como é que a gente vai usar o e se? Agora outra pergunta que a gente tem que fazer: em quais contextos eu sinto medo? Aonde que você sente medo? O Diego, por exemplo, a Noemi. Aonde que eu sinto medo? Qual é o contexto que eu sinto medo? E o que eu estou fazendo em relação a esse medo? Eu estou deixando ele me dominar ou estou tomando de fato uma atitude na minha vida? O que eu estou fazendo com medo? O que eu estou fazendo com esse excesso de medo? Então,
Agora outra pergunta, como eu vou ser afetado de verdade se X acontecer? Às vezes, se você parar para pensar como vai ser afetado, vai ver que não é nada. Não é nada, não tem nada a ver. É uma pergunta importante a se fazer. Meus irmãos, isso é importante. Minha reação a esse medo é piedosa e construtiva, ou estou agindo de tal forma que o medo me destrói e me faz pecar? Não. Então, a gente já viu que o medo deve produzir coisa boa na gente, mas esse medo está te destruindo, está te corroendo, está te fazendo pecar. Então a gente tem que tratar, tem que conversar com alguém, tem que chamar para se aconselhar, tem que cuidar. O medo pode te destruir. Pode destruir teu casamento, pode acabar com essa igreja, pode acabar com a vida dos teus filhos, pode acabar. Porque a reação do medo pode te levar a ser uma pessoa explosiva, insuportável, difícil de lidar, cheia de pecado, por causa do excesso de medo, ou excesso de ansiedade. Entendeu isso? Então, meus irmãos, se isso já está acontecendo com um de vocês, vocês têm meu WhatsApp, pode entrar em contato com o pastor Anderson, com alguns dos presbíteros, com algum irmão que você gosta de conversar e compartilhar a sua vida. Faça isso. Faça isso, pelo amor de Deus. Então, qual a probabilidade de acontecer de fato que nós temos medo? Às vezes a gente está com medo de uma coisa que nem tem como acontecer. É 1% de chance, 2% de chance. E a gente já está com medo disso. Já está com medo. Né? Já está com medo. Por exemplo, tem gente que joga na Mega Sena. Eu acho que é pecado, depois a gente pode conversar sobre isso. Você joga e se arrepende, né? Mas depois a gente pode conversar. Mas tem gente que joga e já fica ansioso pensando o que faria com o dinheiro. Passa uma semana pensando, se eu ganhar eu vou comprar um carro, vou trocar de carro, eu vou sumir de Caçapava. Eu nem vou contar para ninguém, eu só vou sumir. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Está sendo investigado essa semana um casal que ganhou 624 vezes na Mega Sena, somando 21 milhões. Como que ganha 500 vezes na Mega Sena? Um outro senhor ganhou 124 vezes em cidades diferentes. Um outro ganhou 80 vezes. E você aí gastando R$5, R$6 à toa. À toa. E aí? E claro que as investigações nunca avançam. Alguém está ganhando muito com isso. Muito com isso. Por que sempre acumula e justamente na Mega da Virada nunca acumula? Impressionante, o ano inteiro acumula e no único sorteio ali da virada do ano não acumula. Vocês estão jogando dinheiro fora e estão agindo pecaminosamente com ganância se vocês jogam. Estão sendo gananciosos. Toda vez que vocês jogam, seja sendo em casa de aposta ou Mega Sena, vocês estão torcendo para que outra pessoa perca para que vocês ganhem. E é financeiramente que a gente está falando. Financeiramente. Então, por favor, não jogue. Não jogue. Não jogue seu dinheiro fora. Né? Dá para a igreja aí comprar café, comprar um filtro para café, trocar água, vale mais a pena. Compre um doce para as crianças, compre um livro bom para ler. Então, meus irmãos, essas perguntas podem fazer e nos ajudar a entender o que de fato está dominando o nosso coração. Pense nessas perguntas, depois reassista essa aula, escute as perguntas de novo, faça elas, depois tira a foto daqui, quer tirar foto daqui, quer que mande depois de vocês, eu mando, mas faça as perguntas. Esse medo que eu tenho de fato pode acontecer? Eu tenho medo que quando a mulher não respondeu na hora, ela pode estar me traindo. Realmente, por que casou? Ou por que noivou? Por que eu noivei cada um? Não confiava? Por que assumiu o risco então? E o último, e não menos importante, o que fazer com o meu medo? Meus irmãos, depende. Depende das respostas que você deu naquelas perguntas. Depende. Primeiro ponto e essencial, né? Nem tem outros pontos. Primeiro, volte-se para as Escrituras. Volte para as Escrituras. Aqui você vai encontrar o teu Cristo. Volte-se para as Escrituras. O Salmo 27 vai falar diretamente com as nossas ansiedades. Depois você pode ler. Não vai dar tempo de ler ele todo,
Mas leia o Salmo 27. Ele nos ajuda a lidar com os nossos sentimentos, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, só o comecinho dele. Olha só como ele começa, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? Olha como começa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que eu vou ter medo? E ele fala assim, no final do mesmo versículo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aí depois pode ler o resto, não vai dar tempo de ler tudo, né? Então, meus irmãos, 1 Pedro 5,7. Aqui são várias passagens que podem te ajudar, tá? Vai ensinar a entregar nossas fragilidades ao Senhor. Que hora é, Jander? O homem da hora. 10 em ponto, tá. Então não vou ler, mas depois eu posso mandar para vocês ler. 1 Pedro 5,7 vai ensinar a gente a entregar nossas fragilidades ao Senhor, né? Vai entregar a ansiedade nas mãos do Senhor. Josué 1,9 e Mateus 28,20 mostra que Deus está contigo. Deus está contigo. Isso é suficiente. Mateus 11, 28 ao 30 mostra que Ele mesmo nos convida a vir a Ele nesses momentos difíceis, né? Venham a mim todos cansados e sobrecarregados e eu vou dar descanso. Essas passagens não são só para vocês memorizar, né? Nós precisamos saber e lembrar que essas exatas palavras vêm de um Deus real que promete e cumpre tudo. Não é só para memorizar, não é só para saber que elas estão lá, elas são para aplicar na sua vida. A ansiedade pode empurrar você para um ciclo que não baixa a velocidade, tá? Vai viver o tempo todo ansioso, o tempo inteiro com medo, o tempo inteiro aflito, o tempo inteiro num fio complicadíssimo que ninguém pode te falar nada, senão explode. Tem que estar pisando em ovos contigo o tempo inteiro. Então, não quer ser esse tipo de pessoa? Vamos buscar aconselhamento, vamos para os pés do Senhor, vamos ler a Sagrada Escritura. Já dá para experimentar bênçãos do céu aqui e agora, e a gente pode fazer isso. Então, a gente só vai poder diminuir o ritmo do medo e da ansiedade se nós usarmos o ritmo da fé, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa aí antes da gente encerrar? Vamos orar então? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por falar o nosso coração.